E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, mais um vídeo para você nesse dia de hoje. E eu quero aqui dizer para você o seguinte, nesse vídeo. A palavra de Deus, ela fala sobre a questão do zelo com a casa de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo descreve as circunstâncias e situações que ele passa. E no final de alguns dos versículos, ele vai dizendo assim: além de eu ter o perigo dos gentios, o perigo da minha nação, o perigo dos meus irmãos, a perseguição, 2 quarentenas de açoites, ainda trago em mim o peso das igrejas. É interessante Paulo falar isso porque ele foi um plantador de igreja nato. E é interessante também quando você observa que na época do apóstolo Paulo ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento como conhecemos. Existia o Antigo, a lei de Moisés, mas não existia a Bíblia como nós temos hoje, de Gênesis e Apocalipse. Porém, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele foi plantando igreja em cada lugar e ele tinha um zelo. E qual é a demonstração de zelo que ele tinha? A Bíblia diz que ele chega para Timóteo e fala: Timóteo, olha, vai lá e termina de fazer o trabalho que eu fiz nas igrejas. Ou seja, colocando em ordem tudo aquilo que foi plantado, mas ainda precisava de mais alguma coisa. Ou seja, um homem preocupado com a igreja. A Bíblia diz, e eu tenho um vídeo aqui nesse canal, dizendo sobre a cidade de refúgio, as cidades de refúgio. As 6 cidades de refúgio lá do Antigo Testamento que Moisés pede que Deus pede para Moisés para que ele viesse a colocar para que todo aquele que fosse homicida corresse para lá. Se ele fosse um homicida involuntário, ele automaticamente seria guardado pela cidade. Se ele fosse voluntário, ou seja, o homicídio que ele cometeu foi um homicídio doloso, com a intenção de matar, então ele não seria protegido pela cidade nem pelo sacerdote. Ele seria lançado fora da cidade para que o vingador de sangue acabasse com a vida dele. Isso no Antigo Testamento, não vale mais hoje. Hoje nós temos o que? A graça. A Bíblia diz que Jesus disse: eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos capítulo 2, a igreja é instituída quando os apóstolos estavam no cenáculo e automaticamente o Espírito Santo desceu lá e começou a encher eles do Espírito de tal maneira que eles saíram pregando a palavra e a igreja foi constituída naquele momento. A Bíblia diz que um era a alma ou o coração daqueles que criam, ninguém tinha nada como sendo de si mesmo e Deus acrescentava aqueles que iam salvar. E a igreja começou a crescer. É interessante que você vai ver na Bíblia dizer que no primeiro sermão de Pedro quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. No segundo, quase 5.000 almas. A igreja tomou uma proporção imensa. E aí começou no capítulo 6 de Atos ter problemas. Quais eram os problemas? A igreja tinha uma ação social que funcionava. Como ela pegou uma proporção muito grande, as pessoas que faziam a ação social limitaram. E aí começou a ter reclamação das viúvas com a questão da assistência. E a Bíblia diz que Deus recomendou os apóstolos fazer o quê? Criar homens para trabalhar, que foram chamados de diáconos. E eles falaram bem: não é bom que nós deixemos o ministério da palavra para servir a mesa. Então levantemos homens que possam fazer isso por nós. Ou seja, o cuidado da igreja. E aí mais para frente, logo após, o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Deus no caminho, na estrada, no caminho de Damasco, e ele começa a ser um pregador da palavra e vira um plantador de igreja. E agora, no texto que nós pegamos para observar, o apóstolo Paulo agora diz do zelo sobre a questão da igreja. E ele começa agora, com o zelo que ele tinha pela igreja, a dizer para os irmãos como deveriam cuidar das igrejas. E aí eu quero destacar essa questão. Será que temos tido zelo pela casa de Deus? E o que é zelo?
é pintar a parede, é botar cortina, é comprar coisas nobres para a igreja. Isso também é uma forma de zelo. Só que eu quero me ater em algo maior ainda, bem mais amplo e mais correto na visão de Deus. Quando em Gênesis, em Êxodo, Moisés tem uma visão da sarça que não os consumia. A Bíblia diz que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local que você está é terra santa. É interessante você ver isso, por quê? Porque quando Deus fala do local, significa que tem lugares que são estabelecidos para culto a Deus. Esse lugar em específico, como a Bíblia diz que eles construíram o tabernáculo, e quando construíram o tabernáculo, antes de construir, Deus falou: como que eu vou habitar em uma tenda se eu nunca precisei disso? Mas Deus se alegrou deles preocuparem em trazer a presença de Deus e fazer um lugar ornamentado. Então Deus dá um modelo para eles, já que vão fazer, então vão fazer um negócio direito. Toda vez que Deus deu as regras do tabernáculo, cada uma tem seu significado, sua simbologia. Algumas perjuram até hoje, ou estatuto perpétuo, ou seja, até hoje perjura. A Bíblia diz que Deus agora pede para Moisés construir do jeito que ele achou que deveria ser um local ideal para ele habitar. Depois que Moisés constrói, a Bíblia diz que Deus agora vem no tabernáculo. E quando ele vem, a glória dele preenche aquele lugar e envolve tudo aquilo e consagra tudo que está lá dentro. Ou seja, hoje nós construímos os templos e nós também consagramos. O Espírito Santo de Deus também vai morar lá e consagra cada instrumento, cada equipamento, banco, tudo que está ali. E muitas das vezes nós vemos hoje a negligência na casa de Deus. O local onde é a casa de Deus é o santuário. Ou seja, lugar de adoração e santificação. Então, automaticamente, a busca com Deus lá dentro é diferenciada. Não é que nem a minha casa. Ou pelo menos não deveria ser. Apesar de a minha casa ser um local que tem que servir como local de adoração. Já a igreja é um local de adoração específico para todos. A minha casa é exclusiva para mim. Então, o que acontece? Hoje eu vejo na igreja, ainda mais com o avanço da tecnologia, as pessoas fazerem da igreja local comum. Hoje você vai em qualquer igreja, e eu já falei de um vídeo aqui no canal sobre isso, em que é muito raro você não ver alguém com o celular ligado. É muito raro você não ver alguém, quando a pregação está sendo pregada, conversando e falando sobre assunto totalmente contrário à palavra. Porque tudo bem, quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que as mulheres perguntam ao homem em casa, por quê? Porque tem um momento que a palavra é pregada e a pessoa, Deus abre o entendimento sobre aquele assunto e aí a pessoa pergunta a alguém que está próximo algo concernente à palavra que está sendo pregada. É válido? Claro que é. Agora, a maioria das conversas não são sobre isso. São conversas, como nós, como ensinadores, falamos, né? Você está abordando um assunto e a pessoa está ali conversando sobre outra questão totalmente diferente. E aí, geralmente, eu digo assim: vamos centralizar a conversa. Ou seja, trazer todo mundo para a mesma visão. Então, a casa de Deus, que deveria ser o lugar de zelo, tem se perdido. Por quê? Porque nós mesmos temos feito isso. E aí, muitos, entram na igreja e saem normalmente. Para muitas igrejas, muitas pessoas, a igreja virou como se fosse um clube ou ponto de encontro. Geralmente a juventude vai para a igreja para encontrar o amiguinho, a namoradinha. E tem também adultos com a mesma visão. Ou vai lá só para cumprir, bater o cartão, para dizer: estou aqui. Mas ter realmente aquele lugar como reverência, não tem. Agora eu te digo, aonde está a falha? Em alguns momentos, a falha está diante da liderança. Porém, nem sempre é liderança. Porque nós vivemos um tempo tão difícil que
nós vemos os pastores não querendo nem se meter na vida de ninguém. Em que sentido? Tem pastor até com medo de chamar a atenção de uma criança correndo na igreja, de uma criança, de um jovem conversando, de uma irmã ou de um irmão conversando. Ele só fala com quem ele tem muita amizade. E de repente ele ainda fala todo melindroso. Deixa eu falar uma coisa, pastor é autoridade. Não precisa ter medo não. A igreja, quem é responsável que Deus em Apocalipse vai cobrar, é do pastor. Ele pode chamar a atenção do menino andando na igreja, da pessoa conversando. Na verdade, ele deve fazer isso. Se a pessoa vai ficar chateada com ele ou não, isso já não é da conta dele. Por quê? Porque ele não está ali buscando estar simplesmente sendo aprovado pelos homens. É bom que ele tenha relacionamento, é claro que é bom ele ter graça diante dos homens. A Bíblia diz que Salomão, quando assumiu o reinado, a primeira coisa que ele pediu a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Para quê? Para mim saber entrar e sair no meio do povo, ou seja, graça. Eu e você temos que ter, é bom, é claro, é importante. Mas quando isso implica em ter ordem no culto, em ter realmente reverência ao templo, à santificação do povo, por quê? Uma criança brincando na igreja tira a atenção de muita gente. Uma pessoa que negligencia o culto faz com que os outros também negligenciam. Para você entender melhor essa questão, em Números capítulo 13, a Bíblia diz que Moisés mandou o povo espiar a terra. 12 espias, quando voltaram, 10 deles falaram errado, coisas que realmente não condizia com aquilo que Deus falou. Por quê? Primeiro, a Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito falando que ia fazer o povo adentrar na terra que manasse leite e mel. Então, a ordem de Deus foi, vocês vão entrar na terra. Porém, a Bíblia diz que o povo voltou dizendo o seguinte, não, a cidade tem muitos gigantes, tem muitos obstáculos. Por quê? Porque eles diziam o seguinte, lá eles têm gigantes, eles olhando para nós são como um gafanhoto. Ou seja, o povo automaticamente olhando para a circunstância e o medo dele, a Bíblia diz o seguinte, que somente Josué e Caleb que conseguiram falar positivamente. A Bíblia diz que Josué e Caleb falou assim, ei gente, tirou do povo lá o seu amparo. Se Deus for conosco, se agradar de nós, nós vamos engolir essa raça como pão. É interessante que eles falaram isso. Porém, os 10 espias, eles tiraram o ânimo de mais de 6 milhões de 3 milhões de pessoas. Por que 10 pessoas tiraram o ânimo de tanto? Porque nós, como seres humanos, nós tendemos a olhar por aquilo que é errado ou que é negativo. Então, tudo aquilo que é negativo numa igreja vai ser mais copiado do que aquilo que é positivo. Por isso, quando Paulo disse que tinha zelo pela casa de Deus ou pela igreja do Senhor, é porque ele estava dizendo o seguinte, eu preciso cuidar daquilo que Deus colocou em minha mão. É interessante você ver isso, por quê? Porque quando Deus fala assim, ó, eu tenho saudade da tenda de Davi. Gente, o tabernáculo em Siló e o primeiro tabernáculo construído por Moisés eram fantásticos. Pia de bronze, utensílio de ouro, de prata, cortinas toda bordada. A tenda de Davi, sabe o que era? Era uma cortina. Uma cortina. E a diferença da tenda de Davi é que ele colocou a turma dos levitas e dos músicos que ficavam 24 horas adorando. Ou seja, o que vai fazer os milagres acontecer numa igreja, o poder de Deus se manifestar, é a adoração. A Bíblia diz que Deus tinha saudade do templo de Davi. Só que Davi não fez nenhum templo. Ele colocou a arca e ali ele botou o povo para adorar. A igreja não importa se ela é uma igreja postentosa, com utensílios fantásticos, com uma ornamentação linda. Isso é importante? Mas não é imprescindível. O que vai fazer a diferença numa igreja é o povo que está lá. Se você está lá para adorar, pode ter certeza que Deus vai se manifestar. Você vai ver pessoas sendo libertas, você vai ver pessoas sendo restauradas, famílias sendo conectadas ao céu, homens e mulheres com mais força para lutar contra o pecado.
Porque a Bíblia diz que o pecado nos assedia tenazmente, ou seja, com força. E eu e você, quando estamos na igreja, nós precisamos cada dia mais entender isso. Isso não é função do pastor, isso é minha e tua. Eu e você precisamos realmente entender essa verdade. Então, vai um recado para você, jovem, que é crente, você ainda mais que é músico na igreja, você que é de ministério, você que está... Cuide da casa de Deus, tenha zelo. Se você vê alguém num culto, na hora que começou o culto, orou, ali é para adoração, não é para ficar indo no banheiro, para ficar falando com coisa que não tem nada a ver com o culto, com a adoração. É interessante que tem pessoas que ficam assustadas quando as pessoas falam glória a Deus alto na igreja ou qualquer manifestação reverenciando a pessoa de Deus, mas não fica assustado quando vem pessoas mandando mensagem no celular, conversando. Isso não assusta eles. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão envolvidas, a maioria das pessoas estão envolvidas mais no mundo. É mais ou menos assim, você quer ver Deus manifestar a glória dele, mas está conectado mais ao mundo do que a ele. Não vai acontecer. Então, aquilo que Paulo falou do zelo pela igreja, cabe a mim e a você. Cuidado, não brinca não, porque Ananias e Safira também pensou que a igreja estava sendo governada simplesmente por um homem comum. Só que quem estava lá era Pedro. E Pedro tinha compromisso com Deus. Por isso, pastor, é um recado para você. Tenha compromisso com Deus, porque aqueles que querem mentir e brincar na igreja vão sofrer as consequências. A Bíblia diz que a igreja não é lugar de brincadeira. A Bíblia diz que Jesus falou assim: eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tenha zelo com a casa de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Lembrando, curta, compartilhe, divulga esse canal aí. Nos ajuda a pregar essa palavra para mais pessoas. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.